Amém? Glória a Deus. Ixi, gente. Boa noite. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu tinha combinado com a equipe de não fazer. Eu vou descer isso aqui para baixo. Porque só dá para descer para baixo, né? Ajuda aqui, Matheus. Beleza. Oi? Tá, pegando. Sei, só vira para trás, hein? Sei lá. Amém? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Eita, Isaías, não estoura os negócios aí não, cara. Amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 1. Esse texto, Deus tem ministrado no meu coração em cima desse texto já tem algumas semanas. Eu tenho sido impactado pelas verdades que existem neste lugar. Na verdade, eu sou impactado por tudo aquilo que existe na Bíblia. Eu creio que você também é impactado por tudo que está escrito na Bíblia, ok? Mas, em especial, esse texto, essa carta, tem me chamado muita atenção. E eu ficava com uma indagação na minha mente. Eu me perguntavam, ou eu ouvi alguém perguntando a outros: qual o seu texto preferido na Bíblia? A sua citação preferida? Uma vez não. Quando eu fui fazer meu cadastro no Facebook, alguns anos atrás, tinha isso, não tinha? Ainda tem, ainda. Sua citação, tem o seu filme preferido, o seu programa de TV preferido, o seu livro preferido, e tem a sua citação preferida. E eu vi a citação de algumas pessoas da Bíblia, né? Crente cita a Bíblia, glória a Deus. E eu me perguntava isso: qual que é a minha citação preferida na Bíblia? Aquele texto que me chama a atenção, aquele texto que me impacta, assim, que, meu Deus, né? Meu Deus, isso aqui, e eu ficava assim, me indagando. Falei, cara, aí eu escolhia um, aí eu falava, não, mas isso aqui dali também, cara, não pode ser mais do que isso, e isso não pode ser mais do que aquele outro, e aquele outro não pode ser mais do que, né? Você tem uma citação preferida na Bíblia? Se você tem, levanta a mão. Se não tem uma preferida, glória a Deus. Tem também? Alguém mais tem? Só 2? 3 tem também, glória a Deus. Por enquanto eu tenho uma. Pode mudar, eu não sei. Tem também, né? Glória a Deus. Tem também. Hoje eu não vou falar sobre ela, tá? Não sobre essa citação, mas esse texto é um dos meus preferidos. Esse contexto aqui, tudo que está escrito aqui, e dentro dele, do capítulo 1, 2 e assim por diante, tem o que eu acho preferido. Não é o que vou falar hoje, mas nas próximas semanas eu falarei. Mas esse texto, o contexto dele é praticamente o meu mais preferido. É o que é um exemplo muito claro daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, muito óbvio, muito objetivo para mim. Assim, é isso aqui, é o resumo de tudo que Deus tem falado comigo. E eu acho isso demais. E eu queria falar um pouquinho disso com vocês. Então, Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, 11, 12, 13 e 14, ok? Mas primeiro nós vamos ler só o 9 e o 10, amém? Diz assim: por essa razão, Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses, à igreja de Colossos, e ele está falando isso. Por essa razão, pelo amor que vocês têm, o testemunho de fé que vocês têm dado, que eu ouvi a respeito de vocês, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Não deixamos de orar por vocês. E aí ele fala o que ele tem orado.
e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Aleluia. Ele fala aqui sobre, ele pede para que aqueles irmãos, os irmãos, a igreja de Colossos seja cheio de um pleno conhecimento da vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Ninguém? Você conhece a vontade de Deus? Amém. Conhece? Qual é a vontade de Deus? Será que é possível resumir a vontade de Deus? Será que é possível sintetizar a vontade de Deus? É. E aí? Ele está falando disso. Eu acho que Deus tem muitas vontades. Existe uma principal. Talvez você pense que a vontade de Deus é salvar você. Talvez você pense que a vontade de Deus é que você tenha uma vida boa. Talvez você pense que a vontade de Deus é que Jesus seja glorificado. Existem muitas vontadezinhas, né? Mas eu quero falar sobre uma vontade de Deus nessa noite. Eu não sei definir se existe uma vontade de Deus. Eu não sei sintetizar uma vontade de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós não deixamos de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vamos lá. O que define? Qual o ponto final, ou o ponto que diz que você conhece ou não uma pessoa? O que? Intimidade? O que mais? O que vai provar que você conhece aquela pessoa? Saber os gostos dela. Alguém mais? Fala, Gi. Também. Saber o que a pessoa pensa. Entender o que se passa. Interessante. Fala aí, Brontes, o que você acha? Intimidade? Oi? Saber as limitações dela. Muito bom. Saber? Relacionamento. Muito bem, relacionamento. Se eu conheço a pessoa e eu sei que a Lene tem olhos verdes. Não. Olhos azuis, né? Essa era a dúvida do Ademir. Eu conheço ela? Se eu digo que o Mateus tem 1,80 m, eu conheço ele? Não, porque ele não tem. Vamos lá, se eu sei a altura dele, eu conheço ele? Sim? Mais ou menos, mais ou menos. É uma característica. Oi? Em parte, né? Só uma parte. Se eu sei quanto aquela pessoa ganha, eu conheço ela? Agora tá ficando íntimo, né? Eu conheço ela? Bom, talvez sim, talvez não. Sabe, toda vez que eu ouço, que eu leio, na verdade, a palavra conhecer na Bíblia, eu já faço uma associação. Eu acho que outros também já fazem. Eu já associo essa palavra ao sexo. Meu Deus, né? Ao sexo. O termo original, no grego e no hebraico, da palavra conhecer,
é também referente a sexo. Por isso que fala, e Adão conheceu Eva. Não é assim? Abraão conheceu Sara. Conhecer. Então, ao meu ponto de vista, perante a Bíblia, se eu souber apenas a altura do Mateus, se eu souber apenas a cor dos olhos de alguém, se eu souber apenas o salário daquela pessoa, eu não conheço aquela pessoa. Eu sei, mas eu não conheço aquela pessoa. Agora, se eu disser para você, vou colocar um exemplo. Nós temos 3 pessoas, vem cá vocês 3. Que isso, hein? Por ordem de altura? Não. Né? Nós estamos aqui 3 pessoas. Vem aqui, Elias, fica aqui. O Elias conhece os 2. Ele sabe coisas dos 2. Do Jonathan, o Elias sabe aonde ele guarda o salário dele. Lá atrás daquele lugar, debaixo daquele negócio, com aquela senha. Ele sabe aonde ele guarda o dinheiro. O Elias sabe aonde o Jonathan guarda o dinheiro. Só que o Elias também sabe aonde o Mateus guarda o dinheiro. Só que o Elias, além de saber onde ele guarda o dinheiro, sabe o que ele quer fazer com o dinheiro. O Elias conhece o Jonathan ou o Mateus? O Mateus. Conheceram. Ele conhece os sonhos do Mateus. Os propósitos. Hã? Casar. Ele conhece os propósitos do Mateus. A vontade do Mateus. Ele não sabe o que o Jonathan quer fazer com o dinheiro. Ele sabe onde guarda. O que ele pretende fazer com aquilo, ele não sabe. Então ele conhece em partes. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Muito obrigado, pode sentar. Você entende qual que é a diferença de conhecer? Conhecer. E é isso que Paulo diz. Paulo diz, olha, nós oramos e pedimos a vocês que sejam cheios do pleno conhecimento do quê? Da vontade de Deus. Porque se nós apenas conhecemos as características de Deus, nós não temos relacionamento com Deus. Nós não conhecemos Deus. Nós estudamos Deus. Nós sabemos de Deus. Se eu sei que Deus é poderoso, se eu sei que o nosso Deus é o Deus do impossível, eu apenas sei. Agora, você sabe por que Ele é poderoso? Para que Ele usa o poder? Para que Ele move o impossível? Se você souber isso, você conhece Deus. Você conhece a vontade de Deus. Entende? E me impacta muito, então, esse texto por causa disso. Porque aqui eu descubro as vontades de Deus, o propósito de Deus. Eu tenho características de Deus e motivações e motivos aonde Ele usou essas características. Então eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Isso é interessante, não é? Isso é interessante. E ele diz assim, então conheçam, tenham conhecimento da vontade de Deus com toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna, ou seja, tenham esse conhecimento da vontade para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda obra, crescendo no conhecimento de Deus. Esse é o versículo 10. Muito bem. Paulo nos diz aqui, então, que nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer a vontade de Deus. E depois, no versículo 10, ele segue dizendo qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos de maneira digna do Senhor, em tudo possamos agradá-lo e frutificar em toda boa obra, e crescendo em conhecê-lo. Interessante isso, né? A vontade de Deus é que você cresça em conhecer a Deus, e conhecer a Deus é saber as vontades de Deus. Interessante. Pois bem, o que é viver de maneira digna do Senhor? Fala aí para mim. O que é viver de maneira digna do Senhor? É o que diz o versículo 10, né? Isso para que vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. O que é viver de maneira digna do Senhor? O que é para você viver de maneira digna do Senhor? Santidade. E aí?
chato essas perguntinhas, né? Porque parece que a gente nunca acerta, né? Né? Porque o cara pergunta e a gente fala, muito bom. Parece que não acertou, parece que não errou também, né? Vamos lá? Versículo 12. Dando graças, essa ainda é a oração, né? Nós oramos pedindo que sejam cheios, para que vivam de maneira digna do Senhor. 12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos. Então acho que aqui eu tenho o segredo do que é viver de maneira digna do Senhor. Pois Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Da herança dos santos no reino da luz. E aí eu quero parar aqui um pouco. Oh meu Deus, era pra não ter feito um negócio, esqueci. Jesus, tem misericórdia, me perdoa. Pois bem, se eu disser para você que eu tenho uma herança hoje aqui, eu tenho um presente para dar aqui para alguém, quem quer? Você quer, Bia? Você quer? Você quer também? Só 3 quer? Ninguém mais quer? Quer lá? 4? Quer também? Nem sabe o que é, se é bom, se é ruim, né? Mas quer. Quer também, né? Qualquer coisa a gente joga fora. Hã? É que a coisa eu dou de herança para outro, né? Né? Bom, você quer muito, você quer pouco? Depende do que é, né? Se for bom, não, é bom. É bom. Você quer muito? Se eu tenho uma caixa de chocolate aqui, quem quer? Quer, né? Eita! Se eu tenho uma bicicleta, quem quer? Oh, olha, diminuiu um pouquinho. Vamos pra casa, né? Se eu tenho uma casa para dar para alguém, quem quer? Isso. Nós queremos. Aquilo que é herança, aquilo que diz respeito a nós queremos. Nossa. Nós queremos. E o texto está falando isso. O texto diz, nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Quando você lê isso, você quer ou não quer essa herança? Viu? A reação é diferente de quando eu falo que eu tenho um chocolate para dar pro povo. Eu quero, né? Agora quero. Tá vendo? Eu tô só comparando, porque isso foi que me impactou também. Nós não temos essa... Porque às vezes a gente nem sabe que herança que é essa. O que é herança no reino da luz? O que é isso? Se for um chocolate no reino da luz, amém, né? Chocolate suíço do céu, né? Amém, eu quero. Prestígio. Eu não sei o que é. Semana passada eu falei um negócio, eu falei assim, Deus faz alguma coisa ruim? Deus não faz nada ruim. Então por que nós ainda hesitamos de receber a herança de Deus para nós, mesmo sem conhecer? Porque a fé é a esperança das coisas que não se veem. É ansiar, desejar por aquilo que eu nem sei o que é, mas eu sei que é bom, porque foi Deus que me deu, foi o meu pai que fez para mim. Qual de vocês, tendo um filho, e ele te pedir pão, ele vai dar uma cobra, vai dar uma pedra, vai dar... Não, ninguém. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Não é isso que diz o texto? Tá vendo? Tudo aquilo que vem do céu, nós precisamos receber. Queimando, louco, desesperado, é meu, lambano, é meu, lambano. Lembra o que diz João capítulo 1, né? E recebendo toda a plenitude de Jesus Cristo, e o termo é lambano, tomando para si toda a plenitude de Jesus Cristo, ou seja, tudo aquilo que Jesus tem é meu, eu quero para mim, irmão, não quero nem saber o que é, se é bom, se é ruim, é meu, tá vendo? E eu fico, e é isso que me traz esse texto. Eu estava, algumas semanas, eu vou escrevendo coisas que Deus vai falando comigo nesse texto, e eu estou escrevendo lá, e de repente eu, meu Deus, o que é isso? O que é isso, né? Isso é meu.
E eu fico ali quebrando a cabeça. Deus do céu, que maravilhoso. De onde eu vim, para onde eu vou. O Senhor me criou, saí de ti. Existe uma motivação, existe uma identidade em mim. Existe é meu, é tudo meu. E eu desprezo, Senhor. É meu, quero para mim. Eu fico baqueado porque eu não uso tudo aquilo que Deus me deu. Eu fico triste, meu Deus, o Senhor me deu uma caixa de chocolate, eu não como chocolate. Entende? É isso que eu quero dizer. E ele diz isso. Nos tornou dignos. Pois bem, lá ele disse, vivam de maneira digna. Depois o versículo 12 diz que Deus, o Pai, nos tornou dignos. Então, viver de maneira digna ao Senhor, ou seja, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você que você viva de maneira digna do Senhor. E o Senhor te tornou digno. Então viver de maneira digna é usufruir da sua herança no reino da luz. Você está vendo? E aí quando nós não usufruímos da herança que nós temos no reino da luz, nós não vivemos de maneira digna. E se nós não vivemos de maneira digna ao Senhor, nós não conhecemos a vontade de Deus. E não cumprimos com a vontade de Deus. Está entendendo? Está claro para você? Isso? Então vamos melhorar um pouquinho. Vamos lá. Vira a página, Lucas. Ele nos tornou dignos. Digno de quê? Participar da herança. Glória a Deus. Amém. Isso é meu. Lambano. De participar da herança dos santos no reino da luz. Primeiro, Deus nos torna dignos. Ele nos fez apto para participar dessa herança, para receber essa herança, para usufruir dessa herança. Ou seja, nós não estávamos aptos, nós não podíamos receber, não poderíamos, porque estávamos em pecado. Então, tudo aquilo que você receber de Deus não é força tua, tudo aquilo que eu receber de Deus não é força minha, não é capacidade minha, não é inteligência minha, não é conhecimento meu, mas vem de Deus, porque Ele me tornou digno de receber a herança. Amém? Isso nós sabemos. Isso nós sabemos. Vamos lá. Segundo, o que é herança? Herança é uma parte, é uma porção de um todo. É uma parte. Ou seja, vou receber uma herança, vou receber uma parte. Amém. Vou receber uma parte daquilo, herança. Então o texto está dizendo que nós recebemos uma parte do reino da luz. O Senhor te tornou digno, te tornou apto, adequado para receber uma parte do reino da luz. Ele te deu uma parte do reino da luz, essa é a tua herança. Ele nos deu uma parte do reino da luz. Você recebeu uma porção, uma posse, a autoridade para reinar, porque quem tem reino, reina. Quem tem reino, reina. Você recebeu uma parte do reino da luz, do reino de Deus, do reino do céu. É teu. Lucas, capítulo 17, versículo 21, diz: mas o reino de Deus não está ali, nem está lá, mas está entre vocês, está dentro de vocês. Sacou? Você recebeu uma parte do reino. Uma parte do reino. É interessante. Algum tempo atrás eu estava pensando nisso. O que significa rei? Rei é aquele que tem um reino. Você tem um reino, então você é rei. Ah, então por que ele nos como é que é? Nos colocou como reis e sacerdotes? Porque você tem um reino. Muito simples de responder. Muito simples. Ah, eu não tenho nada, Deus. Eu sou miserável, eu sou um pobre, cego e nu. Você era pobre, cego e nu. Ah, você não entendeu. Você era pobre, cego e nu. Vai entendendo, né? Você era, você não é mais. E o texto não está desmentindo isso, porque ele diz, ele nos tornou dignos. Ou seja, você era pobre, cego e nu, você não tinha nada, mas eu tornei você digno e te dei um reino. Reine agora. Exerça autoridade.
exerça autoridade. Então ele nos deu uma parte do reino da luz. Você é um rei, você é uma rainha, mas não sozinho. É interessante, o texto diz, nos tornou dignos de receber parte, de participarmos da herança dos santos, ao plural. Você não reina sozinho, ok? Não vai sair por aí reinando, falando, eu sou rei, agora é meu, eu mando nessa parada. Não. A igreja reina. Dentro da igreja você é rei. Dentro da igreja você é rainha. Entende? Participar da herança, da parte do reino dos santos. Terceiro, dos santos, a herança dos santos. Você tem parte nessa herança? Tem ou não tem? Tem. Você é santo. Você é santo. Quando eu falo a palavra santo, qual é o primeiro significado que vem na sua mente? Separado. Parabéns, cara. Separado. Você foi separado. Foi separado. É interessante que a palavra perdão na Bíblia significa que de que Jesus pegou os seus pecados e lançou fora. Lançou para longe de ti. Você está separado do pecado. Você é santo, santificado. Você é santo. Você é santo. Mas pense comigo. Vamos lá numa questão lógica, interpretativa do texto. O texto diz: para receber, para participar da herança dos santos no reino da luz. A herança é igual parte. Então, para participar da parte dos santos no reino da luz. Você recebeu só uma parte do reino da luz? É isso que está dizendo o texto, não é? Só uma parte. E a outra parte? E a outra parte? Bem, nós recebemos a parte dos santos. Pense comigo. Se eu tenho um pedaço de pizza, matemática, tá, eu e Bia, eu tenho um pedaço de pizza, nós temos que dividir. Tem que dividir, gente, tá bom? Tem que dividir. Nós temos que dividir, ok? Nós temos que dividir. Agora nós temos um reino, ok? Um reino, o reino da luz, certo? Por isso que ele fala uma parte, ok? Se eu tiver duas pessoas que recebem a herança do reino, então nós temos que dividir o reino. Beleza? Vamos lá. O reino é para os santos, é isso que está dizendo o texto, ok? No céu tem alguém que não é santo? No reino de Deus tem alguém que não é santo? Tem alguém lá que não é santo? Não, não tem. Então essa parte é o todo. É a plenitude. É completo. A parte dos santos no reino da luz é o todo, porque no reino da luz só tem santo. Se todo santo tem posse do reino da luz, o reino da luz é todo dos santos. Você não tem só uma parte do reino da luz, você tem o reino da luz. O reino de Deus está dentro de vocês. Está dentro de nós. Está dentro de nós. Todo o reino é de todos os santos. Todo o reino está dentro de você. Todo o reino é teu. Você herdou. Reine. 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 Isso Deus te deu. Nós herdamos todo o reino. Lucas, mas no que implica ter o reino da luz? Eu me pergunto isso. Deus, tá bom, eu recebi lá o reino da luz, é meu. Eu agora tenho que reinar. O que eu vou fazer com esse negócio? Né? O que eu vou fazer? Você recebe a caixa de chocolate, vamos voltar na caixa de chocolate. O que você faz com chocolate? Você recebe um pacote de passatempo. O que você faz com o passatempo, Jonathan? Ele guarda para ficar vendo as figurinhas do passatempo. Ele faz um zoológico, o Matheus disse. Com os bichinhos do passatempo. Não, a menina também dá, né?
Se você ganha um chocolate, você come. Se você ganha uma bolacha, você come. Você reparte, mas você aproveita daquilo. Se você ganha o reino, você aproveita do reino. Você usufrui do reino. No que implica ter o reino de Deus? No que implica ter o reino da luz? Primeiro, em ser governado pela luz. Porque se você tem um reino, se você está em um reino, você é governado pelo rei daquele lugar. O reino é de quem? Da luz. Quem é a luz? Jesus. Então a primeira coisa em que implica ter o reino da luz é ser governado por Jesus Cristo. Segundo, Mateus 6, versículo 19, diz que a igreja tem as chaves do reino dos céus. E o que você ligar, Jesus está falando para Pedro como igreja, o representante da igreja. E o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então a segunda coisa que implica em ter o reino, em reinar no reino da luz, é ter este poder de desligar na terra e desligar no céu, desligar na terra e ligar no céu. Interessante, mas o que significa isso, Lucas? Eu descobri uma coisa muito interessante esses dias. João, capítulo 20, versículo 23. Se você quiser abrir rapidão, abre aí. João 20, 23. Rapidão. João 20, 23. Amém? Alguém achou? Lê aí bem alto, bem forte. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoares, não estarão perdoados. O que isso significa para você? A primeira vez que eu li esse texto, eu lembrei do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Eu pensei nisso, se vocês perdoarem o pecado de alguém, os seus pecados serão perdoados. Mas não é isso que você está dizendo. Ele está falando assim, igreja, discípulos, Jesus está falando para os discípulos. Se vocês perdoarem o pecado de alguém, esse alguém será perdoado. Se vocês não perdoarem o pecado dele, ele não será perdoado. Lucas, como é que isso significa? O que foi que Jesus falou para o homem que desceu do telhado, o paralítico? O que ele disse para aquele homem? Os seus pecados estão perdoados. Você está louco, Jesus, agora você perdoa o pecado? O que é mais fácil? Dizer que está perdoado o pecado ou levanta e anda? Então levanta e anda para provar. Se eu tenho poder para fazer este homem levantar e andar, é porque eu tenho poder de perdoar os pecados deles. A minha palavra tem poder. E Jesus deu esse poder aos discípulos. Olha, se vocês perdoarem os pecados de alguém, vocês disserem, tudo bem, Isaías, você está perdoado? Ele está perdoado. Agora se você disser, Isaías, você não está perdoado, ele não está perdoado. Ele não está perdoado. Isso é ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu. Ou seja, eu estou aqui na terra e eu falo, olha, os seus pecados estão perdoados. E no céu os pecados são perdoados. Você está entendendo? Isso é o que implica ter a herança, ter parte no reino da luz. Você recebeu a autoridade. E se você tem poder para perdoar os pecados, o que é curar alguém? O que é curar um câncer? O que é curar um paralítico? Não é nada. É isso que Jesus disse naquele episódio. Se eu tenho poder para fazer esse homem levantar dessa cama, é porque eu tenho poder de perdoar os pecados dele, sim. E Jesus fala, olha, se vocês perdoarem, essas pessoas serão perdoadas. Se a igreja perdoar o pecado do mundo, eles serão perdoados. Mas se a igreja os condenar, eles serão condenados. E se vocês têm o poder de perdão, vocês têm o poder de cura, o poder de transformar as vidas, o poder de trazer restauração às famílias, o poder de restaurar os casamentos, o poder de restaurar o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos amigos e do que for, vocês conseguem resolver tudo. Tudo. Lembra? Uma vez eu perguntei, qual era, antes de Jesus, a força invencível? A morte. Ninguém tinha resolução para a morte. Jesus veio e resolveu, perdoando os pecados.
Ele deu esse poder para a igreja. Ele deu o poder de vencer a morte para a igreja. E Ele está falando: olha, eu lhes tornei dignos para participar da herança, para ter parte no reino da luz, e perdoar os pecados, e vencer a morte, curar os paralíticos, e fazer andar, e curar o câncer, curar a enfermidade, e restaurar as famílias. Você está entendendo? É isso que implica ter a herança no reino da luz. É ter este poder, ter esta autoridade. Ter o reino implica em reinar, em governar, em trazer o reino dos céus à terra. Dos céus à terra. Porque quando eu ligo na terra e algo é ligado no céu, eu trago à existência aquilo que está no céu à terra. Se eu digo: os teus pecados estão perdoados, eu trago à existência o Isaías, redimido pelo sangue de Jesus, à terra, e ele passa a viver em verdade. Você está entendendo? O poder que você tem, a autoridade de reino que você tem, isso é ser rei. Isso é ser rei. Preste atenção. Por isso que eu estou falando, quando a Bíblia diz: você tem uma herança, a gente... Mas Deus está falando isso. Você tem poder. Não esqueça, João 20, 21. Se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Por isso existe um poder muito grande no perdão. O que é que a gente mais faz ali no GA? Perdoar. Perdoar. Não é isso que a gente aprende? Quando a gente perdoa, a gente libera as pessoas. Quando nós somos perdoados, nós somos liberados. Interessante isso, né? É um poder que nós temos. Aleluias. Então isso implica em ter herança, na parte dos santos no reino da luz. Autoridade. O versículo 13 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Primeira parte. Nos resgatou do domínio das trevas. Bom, se o texto diz que Deus nos resgatou, é porque a nossa essência não é o cativeiro. Se ali está escrito: Ele nos libertou, Ele nos resgatou, é porque a nossa essência não era estar preso, não era estar cativo. Lembra que eu disse semana passada? A sua origem, a sua identidade está em Deus. Ele está dizendo: olha, você não era para estar preso, você era para estar livre. E o termo resgatou, libertou no original significa fluir. Fluir. Pensa comigo. Corta para mim. Pensa agora. É normal um rio ser barrado? Não. O normal de um rio é fluir, correr. É isso que Paulo está falando. Deus através de Paulo. Olha, eu liberei vocês para fluir, para correr, para fazer, para levar vida às margens, para fazer frutificar as árvores. Eu libertei, nos resgatou do domínio das trevas, e trevas está totalmente ligado à cegueira. Hoje em dia até flui, mas um cego anda normalmente, ele flui normalmente, ele rende normalmente? Sim, ele rende, ele trabalha normal. Não, eu sei, gente. Mas vamos pensar na limitação dele. Ele consegue fazer as coisas normalmente, com toda a qualidade, sem passar por uma dificuldade? Ele consegue fluir? Não. E é isso que Deus está falando. Olha, eu os liberei para fluir, e os tirei do domínio da cegueira. Eu os tirei da cegueira espiritual. Ou seja, eu abri os seus olhos para que vocês tenham o pleno conhecimento da minha vontade. Viver de maneira digna. Viver de maneira digna. Usufruir da minha herança. Aproveitar a minha herança e fluir. E fluir. Exercer poder, exercer autoridade. Cumprir para o que veio. Você veio para trazer vida?
gere vida. Você veio para curar o enfermo, cure o enfermo. Você veio para perdoar os pecados, perdoe os pecados. Entende? Ele nos libertou. E a segunda parte, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos transportou. Essa palavra transportou significa colocou de pé, nos firmou, nos posicionou, com o significado de autoridade. Olha, eu os libertei, eu os tirei de lá e os fiz fluir, tirei da cegueira, da escuridão, e os transportei, e os firmei, e os coloquei de pé no reino do meu Filho amado. No reino do meu Filho amado. E o reino da luz é o reino de Jesus, o reino do Filho amado. Agora preste atenção, Ele nos colocou, nos firmou no reino do seu Filho amado, o reino da luz, que é a herança dos santos. Ou seja, o que isso significa? Significa que Ele te posicionou para reinar com o seu Filho amado, e o mesmo poder que está em Jesus Cristo está em você. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Será que você pode vibrar por causa disso? Porque você tem o mesmo poder de Jesus Cristo, a mesma autoridade, a mesma influência. Não é hora de ficar lamentando, é hora de receber e agir. Isso é interessante, oh, meu Deus, porque o versículo 24 diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. É interessante porque Paulo, ele se identifica com Jesus Cristo. Ele, olha, eu estou terminando aqui o que resta das aflições de Jesus Cristo, ou seja, eu estou sofrendo como Jesus Cristo, eu estou sofrendo por vocês como Jesus Cristo sofreu por vocês, e eu estou manifestando o poder de Jesus Cristo. E mais para frente, cadê? Aqui, versículo 29. Para isso, Paulo diz: eu me esforço, lutando conforme a sua força. Força de quem? Força de Jesus, que atua poderosamente em mim, através de mim, que flui de mim. A força de quem? A força de Jesus. Por isso, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força. Ou seja, Paulo tinha o poder, a autoridade, o governo, o domínio de Jesus Cristo dentro dele, que atua poderosamente em mim. Em é lugar, ele está dentro. O poder de Deus atua poderosamente em você. Em você. Cara, isso é maravilhoso. Isso me empolga demais. Ele nos colocou no reino do seu Filho amado, que é o reino da luz, que é a herança dos santos, para reinarmos com Ele. Só para provar que nós temos o poder que Jesus tem, eu já falei isso. Versículo 14 diz assim: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, o perdão dos pecados está em Jesus Cristo. Nele nós temos a redenção. E o que diz João 20, 21 que nós já lemos? Se perdoarem, serão perdoados. Mas não é em Jesus que tem o perdão dos pecados? Por que os discípulos podiam perdoar? Porque o poder de Jesus estava neles. O poder de Cristo está em você. O poder de Cristo está em você. Nós reinamos como Cristo e reinamos com Cristo. Com Cristo. Entende? Você recebeu alguma coisa de Deus nessa noite? Você recebeu alguma autoridade de Deus nessa noite? Sabe? Eu estava quarta-feira meio triste. E direto eu faço uma oração. Eu falo: Deus, ensina-me a adorar o Senhor. Ensina-me a te louvar. Ensina-me a te glorificar. Porque eu não sei. Eu canto uma musiquinha aqui, eu faço uma oração ali, mas não sei, ensina-me. Eu fiquei naquela crise e tal. E depois começou o culto e aí Deus começou a falar comigo. E Ele falou assim:
Qual é o prazer de um pai num filho? Qual é o prazer de um pai no filho? O prazer do pai no filho está quando essa criança vem e diz: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo? Ou está quando aquele filho recebe uma roupa nova, um brinquedo novo e brinca até quebrar o brinquedo? E o pai comprar de novo o brinquedo. É ou não é, Isaías? Consertar o brinquedo. Isaías está ficando ninja de consertar brinquedo, né? Aonde tem mais prazer? No eu te amo ou no usufruir daquilo? Ah, no eu te amo, porque você nunca ouviu, Lucas. Você não sabe o que é ouvir de um filho, eu te amo, né? Mas o prazer está mais no usufruir, no aproveitar. O prazer do pai no filho está em ver aquele filho crescer, está em ver aquele filho edificar, em construir uma vida, em estudar, em casar, formar a sua família, ter sucesso na vida. É ou não é? O prazer do pai está no sucesso do filho. O prazer do pai está no sucesso do filho. O louvor ao pai está no sucesso do filho. Ah, quantos pais enchem a boca para dizer: meu filho é isso, formou nisso, trabalha nisso, tá casado assim. Enche ou não enche? Enche. Como que o filho louva o pai e a mãe? Assim, aproveitando as oportunidades que os pais lhe deram. E aí Deus só falou isso para mim. Interessante, né? Quando eu era pequeno, eu e meu irmão, nós tínhamos bonequinhos de ação. Homenzinhos, né? Você lembra, não? De guerra, policial, soldadinho, não sei o que lá. Tava muito doido. Só que eu não brincava muito. Tipo, eu brincava, mas eu já tava maiorzinho, eu não ficava... Mas eu pegava no nosso quarto, tinha beliche, e eu amarrava um monte de fio, assim, ó, de barbante, passava, virava uma teia de aranha. E eu fazia caixinhas, fazia carrinhos e tal, só pra ver aqueles bichinhos escorregando no fio, subindo, descendo, e o Gabriel brincando lá. E o meu prazer não estava em ficar brincando com aqueles bonequinhos, mas o meu prazer estava em fazer todo aquele circuito de brincadeira para aqueles bichinhos escorregar. E o meu prazer também estava em ver o meu irmão aproveitar daquilo que eu fiz. Você entende onde está o louvor e a adoração? O louvor e a adoração a Deus não está quando você diz: ah, papaizinho lindo, ah, meu Deus querido, ah, Deus, obrigado por isso. Não. Também. Mas o louvor e a adoração a Deus está em aproveitar daquilo que Ele te deu. Se Ele te deu vida, vida em abundância, gaste essa vida com Ele. E nisso, Ele tem prazer. Foi isso que Deus disse comigo. Um pai tem prazer no sucesso do filho. No sucesso do filho. E aí quando nós desprezamos a herança, o poder, a autoridade, o domínio, o governo que Ele nos deu em Cristo Jesus, sem usar força, nossa, quando nós desprezamos, Ele não é glorificado. Ele não é glorificado. Ele não recebe a sua adoração. Ele não recebe o seu louvor. Porque o nosso louvor não está em canções, não estão em gestos, não estão em palavras, mas está no aproveitar de Cristo Jesus. Porque pense comigo, se fosse eu que tivesse morrido por alguém, essa pessoa não aproveita a vida que eu dei para ele, do que adiantou morrer? Não é? Se eu morri, se Jesus morreu, porque você tinha que morrer, você não ia mais aproveitar nada. Aí eu morri, e você fica lá achando: ai, Jesus, meu Deus, em vez de aproveitar as coisas, não tem sentido na morte de Jesus Cristo. Ok? Agora eu vou esbanjar, vou aproveitar a vida, vou
viver no mundão. Não. Aproveitar para Cristo. Aproveitar para Cristo. É isso. A nossa adoração e o nosso louvor a Deus consiste em usufruir da herança dos santos no reino da luz. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar? Senhor, nós queremos te glorificar neste lugar. Nós queremos louvar o teu santo nome, não por palavras, mas porque nessa noite nós recebemos, nós entendemos uma verdade que há tanto tempo esteve oculto, diz a tua palavra. Que o Senhor quis revelar o mistério oculto por gerações, que é Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança de vida, a esperança de alegria, a esperança de prazer. E a tua palavra diz que nós precisamos conhecer a tua vontade é estar em uma vida digna do Senhor e que agrade ao Senhor. E nós entendemos nessa noite que agradar ao Senhor é estar em usufruir das bênçãos, das promessas, da graça, do amor, do perdão que o Senhor Jesus Cristo conquistou e nos deu através da cruz e ressurreição. Deus, nós temos o poder de perdoar as vidas, de sarar as vidas. Nós temos o poder de tirar as vidas do inferno, diz João. Diz Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós temos um poder, e o poder que habita em Jesus Cristo habita em nós. Nós queremos aproveitar disso nessa noite, a partir de hoje. Deus, que possamos a cada instante, a cada momento nos lembrar dessas verdades e não nos apartar dela. Eu repreendo, eu rejeito que essa verdade seja roubada dos corações nessa noite em nome de Jesus, e que ela venha germinar abundantemente e que vida venha fluir do nosso interior, pois foi assim que o Senhor disse àquela mulher samaritana à beira do poço, que do interior dela e do nosso interior fluiriam rios. Rios não é uma fontezinha, não é uma bica d'água, mas são rios de águas vivas para a vida, para a vida. Nós rejeitamos a nossa natureza carnal e humana em denegrir o próximo, em acusar o próximo, em diminuir o próximo, porque a natureza do Senhor é trazer vida, é edificar o próximo, é fortalecer o próximo, é pregar a salvação ao próximo, é dar uma solução para a morte do próximo, porque foi assim que o Senhor fez conosco. Deus, nessa noite nós recebemos para nós tomamos para nós toda a herança dos santos, o reino da luz. Nós dizemos que é nosso, é meu o reino, e nós reinaremos com autoridade. A partir dessa noite nós reinaremos. Nós reinaremos. E nós entendemos que reinar implica em ser governado por Jesus Cristo e governar como Jesus Cristo e com Jesus Cristo. É isso que nós recebemos nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito, abundante, que nos dá mais do que pedimos ou pensamos, que dá mais do que nós precisamos. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora? Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de nossas vidas prostradas diante dEle para o louvar e o engrandecer. Aleluia. Amém.